No mundo, as pessoas ensinam que você tem que lutar para garantir o seu lugar. Você tem que, se necessário, pisar nas costas dos outros, fazer as costas dos outros de degrau para subir na vida. Mas Jesus ensina o contrário. Que se alguém quiser ser senhor, se alguém quiser ser cabeça, ser mestre sobre alguém, primeiro, esta pessoa deve ser servo. Ela deve servir a todos. Quer dizer, o caminho para a grandeza, o caminho para a liderança, segundo o Senhor Jesus, é servir. Eu estava pedindo esta semana uma palavra a Deus para dar aos casais e os solteiros. E Deus me mostrou esta palavra, que Ele mesmo, sendo o Senhor, Deus sendo Pai, Rei, Senhor de todo o universo, todo-poderoso, a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir os que clamam a Ele, os que buscam a Ele. Ele se inclina. Quer dizer, Deus se rebaixa, Ele se humilha para servir pessoas que não são dignas, como nós. Nós não somos dignos de que Deus nos sirva, de que Deus nos faça nada. Não somos dignos, porque o que fizemos por Ele, ou para Ele, para merecer alguma coisa? Quem aqui pode dizer, não, eu mereço as bênçãos de Deus, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não tem pecado, uma pessoa que eu nunca fiz nada de mal contra Deus? Alguém pode dizer isso? Ninguém. Nenhum de nós. Mas mesmo assim, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Você deve ter pessoas no seu círculo de amizades e conhecidos, que quando você vê aquela pessoa de longe, você logo quer pegar outro caminho, para você evitar passar por ela. Porque você não aguenta nem ouvir a voz. Porque a pessoa talvez é intransigente, é chatinha, é uma pessoa que não é agradável para você. Você evita. Mas Deus não. Inclusive, se aquela pessoa que você acha chatinha clamar a Deus, Deus vai ouvi-la. Amém? Aquele familiar que você acha assim, ele é assim, ela é assim, ele é desse jeito, não sei como alguém aguenta e tal. Se ela clamar, se ele clamar, Deus vai ouvir. Quer dizer, Deus se inclina para ouvir pessoas que não merecem esta atenção. Jesus, quando esteve aqui, olha a pergunta que ele fazia. Ele várias vezes perguntou a pessoas: que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Em outras palavras, como é que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Que é a palavra do servo, é a pergunta do servo, sim ou não? O que eu posso fazer, meu Senhor? Em que eu posso ajudar? Olha só, olha que grandeza. O Senhor do universo dizendo para a criatura mais vil, perguntando: o que queres que eu te faça? Por isso Ele é Senhor. Por causa desse espírito servo dele, é que Ele merece a nossa adoração, o nosso respeito.
é que ele ocupou a sua liderança. Diz lá que Jesus, sendo Deus, ele veio ao mundo como homem, tomou a forma de servo, foi obediente até o fim, até a morte de cruz, e por isso o Senhor exaltou, o Pai o exaltou, deu a ele o nome acima de todos os nomes. Quer dizer, ele conquistou o seu senhorio. Jesus hoje é Senhor, porque primeiro ele foi servo. Ele se fez servo. Então, dentro do casamento, normalmente o que acontece é que marido e mulher, ambos querem ser senhor um do outro. Um quer ser senhor do outro. Um quer mandar no outro. E fica cobrando do outro. Ó, você não faz isso para mim. Você não faz isso. Você é desse jeito, não é daquele jeito. Você sabe que eu não gosto disso, mas você faz mesmo assim. E tal. E fica espizinhando, cobrando, fazendo as cobranças, colocando pressão sobre a outra pessoa. Quer dizer, não tem espírito de servo, mas de Senhor. A mesma pergunta que Jesus fazia para as pessoas: que queres que eu te faça? Como que eu posso te ajudar? O que você precisa de mim agora? É a pergunta que maridos e esposas têm que fazer uns aos outros. O marido, o homem de Deus, o homem sábio, o marido sábio, ele está sintonizado, sempre está sintonizado nas necessidades da sua mulher. Ele está pensando assim: o que a minha esposa precisa de mim agora? O que será que ela precisa de mim? Então, ele está pensando nas necessidades dela, está pensando como ele pode servi-la, como ele pode agradá-la, o que ele pode fazer para fazer a vida dela mais fácil. E a mesma coisa a mulher de Deus: como que eu posso fazer a vida do meu marido mais fácil? Mas parece que o que realmente acontece é o contrário. Parece que tem mulher e homem que tem o dom de fazer a vida do outro difícil. Parece um dom, parece que eles ficam maquinando assim: como é que eu vou fazer a vida dele mais difícil? Como é que eu vou fazer ela mais irritada? Parece que eles ficam pensando em situações para provocar um ao outro. Quer dizer, é um espírito de egoísmo, um espírito de senhor, de impor, de ser ditador dentro de casa. Não é espírito de servo, não é espírito de equipe. Então, por isso, os casamentos vão enfraquecendo, porque falta espírito de servo. Por isso, Deus não honra, Deus não exalta a pessoa. Você ora e Deus não exalta, Deus não justifica as suas orações, porque você aqui ora, mas em casa quer ser senhor do seu marido, senhora do seu marido, ou senhor da sua esposa, ao invés de ser servo. Então, o caminho para um casamento abençoado é ser servo um do outro. E isso você deve fazer ainda que a outra pessoa não mereça. Ainda que você diga assim: mas bispo, ele é difícil, ela é difícil, ela é assim, ele é assim. O que Deus poderia falar de nós? Quanto mais Deus não poderia falar da gente, que nós somos difíceis. Sim ou não? Você pode falar que o seu marido é difícil, a sua esposa é difícil, mas e você, é fácil? Você é fácil? Não, nós não somos fáceis. Então, o que a minha esposa quer de mim agora? O que meu marido precisa de mim agora? Essa pergunta deve dirigir você a todo instante. E uma vez que você está sintonizado na necessidade da sua esposa ou marido, então
tome a iniciativa. Não só pense, não. Tome a iniciativa e vai lá, sem ele pedir, sem ela pedir, e mesmo se ela não falar obrigado, mesmo se ele não falar obrigado, se você fizer uma vez, assim, pensando que você está arrebentando, você fez uma coisa que você nunca faz, aí você está esperando ele falar, ó, valeu, poxa, você está esperando um elogio, e ele chega para você e fala, não fez mais que obrigação. Aí, você fica logo, aí, tá vendo, eu fiz e não aconteceu nada. Não faça para receber reconhecimento. Faça porque é o correto, porque é inteligente fazer. Amém? Mas, bispo, e nós solteiros? Olha só a grandeza desta palavra. Eu não sei se você já pensou nisso, mas a mesma coisa que eu estou falando para os casados, o espírito de servo, de servir, é o que faz os solteiros atraírem pessoas boas para um futuro relacionamento e casamento. Porque servir é charmoso. Amém? Você ouviu o que eu falei? Ou você está dormindo? Servir é charmoso. Como assim servir é charmoso? Servir, quando você vê uma pessoa servindo a outra, tendo espírito de servo, você logo acha aquela pessoa bonita. Logo. Ela pode não ter uma aparência física, mas o espírito dela de servir a distingue das outras ao seu redor. Então, o espírito de servo faz a pessoa bonita, faz a pessoa atraente. E ainda mais, somado a isso, o fato de que poucos neste mundo têm espírito de servo, pouquíssimas pessoas. Quando você tem espírito de servo, você solteiro ou solteira, você logo se destaca do resto. Você logo se separa dos que estão ao seu redor. Quer dizer, você salta aos olhos de quem observa, de um pretendente, de uma pretendente, porque você tem espírito de servo. Foi assim que Rebeca despertou os olhos do servo de Abraão, quando ele foi buscar esposa para Isaac. Ele não sabia quem ele escolher, qual mulher ia ser a correta. Então ele orou a Deus e pediu a Deus um sinal. Ó, aquela que dera água para mim e para os meus camelos, sem eu pedir, é a que vai ser a mulher para o filho do meu Senhor. Então, quando chegou lá no poço, ele pediu água para Rebeca, Rebeca pegou água para ele e, sem ele pedir, foi lá e deu água aos seus camelos. Cada camelo bebe 200 litros de água. Ele tinha mais de 10 camelos. Rebeca trabalhou pra caramba. Carregou muito balde. Amém? Ora, mas porque ela serviu ao servo de Abraão, porque ela teve espírito de serva, então ele disse, esta daí é a mulher para Isaac. Quer dizer, ela se destacou das outras, por espírito de serva. A mesma coisa aconteceu com Ruth. Ruth era viúva, decidiu ficar com a sogra. Que mulher decidiria isso, hein? Que mulher decidiria ficar com a sogra depois da morte do marido? Ela ficou com a sogra. Foi para Israel e lá em Israel ela assumiu um espírito de servo. Ela foi serva. O que aconteceu? Logo ela chamou a atenção de Boaz, que era um homem, um dono de terras. E ele ouviu falar de Ruth não pela sua beleza, a Bíblia não fala da sua beleza, mas fala do espírito de serva dela. E ele então, porque viu nela, ele que era um servo de Deus, e estava buscando uma serva, então o espírito de serva dela
atraiu os olhos dele. Então você solteiro que está buscando uma pessoa de Deus, o que você tem que fazer? Preocupe-se em servir. Você não tem marido nem esposa para servir hoje. Então o que você tem que servir? A quem você vai servir? Servir quem está ao seu lado. Sirva qual oportunidade de servir você tiver. Você está na igreja? Sirva na igreja. No trabalho, sirva. Seja servo no seu trabalho, seja servo na sua família. Tenha espírito de servo, espírito solícito, de dar, de servir, de ser generoso com as outras pessoas. E confie nisso, confie que Deus, que vê você, vai fazer os olhos de um servo ou de uma serva que também procura alguém assim, voltarem-se para você.